Fala galera, tudo bem? Eu sou a Laís Santos. Eu sou o Matheus Souto e está começando mais um episódio do Afrovoz. E no convidado de hoje nós temos o cineasta, produtor e educador Renato Cândido. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Renato. Salve, galera. Firmeza total. É isso aí. Aqui a gente tem um especialista de verdade, gente. Primeiramente, se apresenta para nós, diga quem você é, o que você faz, um pouco da sua história. Matheus, Laís, obrigado pelo convite. Eu sou Renato Cândido, eu sou cineasta formado pela ECA USP. Eu sou um cidadão da Vila Nova Cachoeirinha, né? Eu sou da Zona Norte de São Paulo, periferia. Eu acho que sou uma pessoa que vi as mudanças da periferia, mas não que isso seja também um fato da gente ter resolvido as nossas desigualdades, mas sou de família pernambucana. Quando eu estava estudando eletrônica, eu entendi, por vários motivos, o racismo um deles, inclusive, né, que eu deveria estudar audiovisual. E assim foi, acho que um pretinho nerd era assim, sobrevivia a novela Carrossel, Cirilo, essas coisas todas, né? Essa foi difícil. Mas e sobreviver aos anos 90 também, né? Porque não foi fácil, assim, os anos 90 era Lula, era Fernando Henrique Cardoso. Mas é isso, gente. Eu faço filmes de negritude. A gente sabe que você tem uma produtora, né, a Dandara. A gente queria muito saber qual que é a sua intenção com a Dandara, além de, óbvio, produzir os filmes, os seus produtos audiovisuais. Se você tem alguma vontade de que a Dandara seja um aliado da representatividade negra no Brasil, se você quer provocar alguma mudança no cenário audiovisual, quais que são os seus objetivos em relação a isso? Olha, eu não me vi abrindo empresa, né? Eu tive uma experiência com a Odum Produções, né? Odum Formação em Produção, que é da Viviane Ferreira, cineasta, e na época a sócia dela era Elcimar Pereira, né? Que era companheira de Viviane Ferreira também. E Viviane é cineasta, e aí foi, acho que, a primeira experiência, não que eu era do corpo societário, evidentemente, mas de estar junto, entendendo como que era o cotidiano delas ali administrando. Viviane Ferreira é cineasta preta, né? Elcimar é psicóloga, até atuou no meu filme, porque ela também tem um passado de aluna de teatro, Elcimar. Então eu vi, assim, mais ou menos os perrengues que era, mas uma coisa eu notei, que quando tinha algum edital, quem tinha empresa produtora, você conseguia pleitear mais recurso, ou talvez até os editais, as chamadas daquilo que se tornou o Fundo Setorial do Audiovisual. Isso ficou assim porque eu comecei a escrever. Eu primeiro escrevi Tentei escrever o Sociedade Anônima, que é uma proposta de série, que agora que eu retomei. Aí eu fui para o mestrado defendendo essa proposta e eu mudei, eu escrevi um longa chamado Menina Mulher da Pele Preta, que aí eu juntei umas Referência histórias. a Jorge Benjor ou nada a ver? A música, sim, mas o filme não, né? Eu não vejo relação da música no filme. João Jardim também faz algo assim, que é outro cineasta. Mas aí eu comecei a escrever e calhou, em 2012, acho que até porque a Esther Hamburger foi minha orientadora de mestrado, e o Cal Hamburger é irmão dela. Eu acho que o meu nome deve ter entrado na roda, eu não sei. Ela nunca falou sobre isso. E aí eu acho que falaram de mim por conta do Jennifer, porque o Jennifer é uma obra que eu rodei lá na minha quebrada. É uma obra que busca ser diferente no retrato da periferia. E aí é um retrato, inclusive, lá com uma protagonista feminina, né? Aí acho que falaram do meu nome e aí me chamaram para ser do corpo de roteiristas da série Pedro e Bianca, da TV Cultura. Só que para ser roteirista não era CLT, era PJ. E não podia ser PJ-MEI. Eu acho que a Cultura deve ter tomado algum processo de MEI. E aí ficou, eu não sei, você vê lá o pessoal da TV Cultura. E aí eu tinha que abrir produtora.
Aí foi bom, porque eu tava tentando viabilizar o Menina Mulher da Pele Preta, falei com várias outras empresas produtoras e a galera não tava nem aí, assim, sabe? Ah, legal, parabéns. Mas de fato não virava. Aí eu entendi que quando eu precisei abrir no susto, não tinha ideia. E quem me ajudou muito foi a Cristiane Gomes, que trabalhava na TV Cultura na época, né? Eu não lembro qual o jornal que ela fazia, ou se era o Metrópolis. Aí ela me ajudou muito porque ela era PJ pela TV Cultura. Ela é jornalista e hoje ela é dançarina do Ilu Obadmin há 1000 anos já. Aí ela me ajudou bastante, indicou contador lá no Ipiranga e tal. Aí eu abri e aí eu entendi, pô, agora eu fazendo 2 anos de empresa, eu posso tentar os editais do Fundo Setorial do Audiovisual. Aí eu tirei o RG, né, um número da Ancine. Aí, legal, agora virei produtora. Era eu mesmo, né, até hoje eu sou a produtora. Agora, aí sim, na pergunta, como que eu entendo também a Dandara Produções, né? É difícil ter uma empresa de corpo societário negro, né? Então, as ações antirracistas, elas não podem estar apenas no CPF. Tem que estar no CNPJ. Por que o CNPJ? Porque é através de CNPJ que você melhor se relaciona com o Estado brasileiro, presta serviço para o Estado e você se coloca, entre aspas, no mercado. Mas também você vai viver as desigualdades. E as desigualdades, Matheus, se dá, inclusive, em aspectos do pacto da branquitude, pacto narcísico da branquitude. É mais difícil dentro do meu network, né? Essa palavra, enfim, para eu conseguir viabilizar alguma coisa do que alguém da FAAP, por exemplo. Que aí você tem outro networking, tem outra rede de amparo ali para você conseguir produzir e fazer as coisas. Então a gente acaba batendo isso assim de frente. E eu entendo que a gente precisa ter empresas, né? A gente também faz parte, enquanto pessoa negra, de uma economia e, no caso, de uma economia audiovisual. Então, eu vejo que a Dandara Produções é uma forma da gente viabilizar os nossos talentos, fazer a economia girar no campo da cultura, né? E tá desde 2012, né? Saquei. Além dessa parte de viabilizar, artisticamente, você tem alguma visão, assim, de abrir os olhos das outras produtoras? Porque um dos temas que a gente vai tratar aqui, como que a mídia, apesar de colocar pessoas pretas nas produções audiovisuais, ainda coloca papéis como motoristas, empregados, em funções abaixo de um ator branco, assim, né? Porque a gente, durante nossos estudos, a gente pegou algumas comparações, assim, e a gente vê, por exemplo, produções de Hollywood, que é de um país que é extremamente racista e bem menos miscigenado do que o Brasil, e eles estão num passo não à frente, mas eles já colocam personagens negros em posições de poder. Se você pega a série como Suits, por exemplo, que é uma série de advogados, a pessoa mais poderosa da série é a Jessica Pearson, que é uma mulher negra. Enquanto no Brasil, que é um país que tem majoritariamente uma população negra, as nossas produções audiovisuais ainda perpetua isso do negro estar numa posição um pouco mais abaixo. Você quer que a Dandara venha para mudar isso? Artisticamente, assim, para abrir os olhos, de pensar, pô, cara, olha o que a gente tá fazendo, 2025. Eu vejo, Matheus, que não é a minha empresa que vai mudar. É um cenário com várias outras empresas de pessoas negras que aí a gente consegue mudar o cenário, tá? E aí é evidente que a sua pergunta está no campo da representação, mas, por outro lado, eu entendo, e vamos fazer um paralelo histórico, com uma evolução de existência eu diria, de produtoras ou de empresas de pessoas negras nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais dinheiro, até exportaram inflação, né, nos anos 80 para nós, mas perceba que a criação daquele estúdio de gravação que é a Motown, que, enfim, Marvin Gaye, Four Tops, um monte de gente preta ali circulou nessa gravadora, Michael Jackson. Foi uma iniciativa de um cara negro, com um investimento da mãe dele, entendeu?
E esse investimento tem a ver com uma época em que uma classe média preta norte-americana, e aí tem a cultura deles lá de acumular dinheiro também, conseguia fazer esse tipo de investimento. Aí a gente percebe também que ao longo dos anos 70 e 80, houve um empobrecimento dessa classe média, não por acaso a classe média negra, a questão racial lá, né? Mas dentro dos parâmetros lá, eles conseguiram, dentro das lutas de direitos civis, conseguiram algumas batalhas por representação, né? Por outro lado, não basta a gente ter pessoas negras sendo, agora a dona do rolê é uma preta e tudo mais, né? Porque isso é, de fato, você bater palma para toda uma lógica colonialista. Porque o que, de fato, a gente busca é uma sintática negra que reflita e que evidencia uma cosmovisão afrodiaspórica. Então, a maneira como a gente vive as bases do trabalho, a exploração, o capitalismo, não necessariamente é um legado africano. Por isso que eu coloco, né, eu falo isso, na real, eu tenho esse caminho mais panafricanista, porque é uma outra forma que a gente precisa estar no mundo. E essa outra forma é uma forma afrodiaspórica, afro-indígena diaspórica, que se for ver, por exemplo, mas os índios não faz nada, aquela coisa toda, aquelas palhaçadas de preconceito sobre, né? Que é preguiçoso, não. Mais loucas, as mais da hora, assim, tecnologias de plantio, por exemplo, é de uma galera indígena que sabe da terra, que vive a terra. E não essas monoculturas aí que vai estragando o solo, né? Então tem várias sabedorias nossas que, por conta do processo colonial e o racismo, é o vetor dessa colonialidade que impede da gente ter uma plenitude mesmo enquanto humano nessa terra, né? Cara, eu consegui entender muito o seu raciocínio, o seu pensamento, porque eu citei um exemplo da Jessica Pearson, só que no caso, ela é uma mulher negra numa posição de colonialismo, né? De uma chefe de uma empresa, só que a sua visão é que a gente valorize o que já é ancestral, principalmente africano, né? Nesse lugar, assim, sabe? Uma coisa, né? Quem inventou o negro não foi o negro. O pessoal em África não se tratava como negro. Falava, você é de onde? Eu sou bantu, da região de Angola ou do Congo, Bantu-Congo, né? Que tem uma raiz linguística muito parecida. Eu sou de Oió, que é Nigéria. O pessoal do Mali é outro povo, né? Eu sou do Senegal, é outro povo, se bem que é um povo parecido com o do Mali. Eu sou da Tunísia, Marrocos, é magrebino. Então não é negro. Eu sou da parte leste, da Tanzânia, de Uganda, do Quênia. São vários povos diferentes, né? Inclusive tem povos de Moçambique que nos formam também. Então o negro é uma criação, o negro, a palavra, né, que era para diminuir a nossa humanidade, é uma invenção da colonialidade, né? Só que é evidente que diante da colonialidade avassaladora e que nos desumaniza, a gente vai sublevar, a gente vai inverter esse preconceito, essa sacanagem colonial para fazer um elemento de identidade, né? Porque, de fato, o que nos forma, a gente não sabe, não tem documento assim, eu vim em Moçambique, não sei o que, só se fazia o exame, né? Como eu fiz até. Mas a gente vai buscando as nossas referências e aí, só para terminar, nos povos Bantu-Congo, a noção de tempo é um tempo em espiral, assim, a gente vai sentido frente, mas a gente sempre está revendo os ancestrais. Estou girando aqui do tempo em espiral, porque se você for ver a dança dos planetas no mundo, a gente não está girando num disco no sistema solar, a gente está em movimento no próprio disco. Então é como se a gente estivesse também em várias espirais planetárias aí, se dançando nesse espaço-tempo. Mas pensando assim, um pouco mais nas produtoras independentes. Claro, tem esse papel de, às vezes não exatamente com esse viés de estou aqui para mostrar que sou negro e trazer isso, mas como você enxerga esse movimento das produtoras negras de fato colocarem artistas negros, mas não colocar justamente nesses papéis subalternos? Porque na grande mídia não é bem o que a gente vê. E quando a gente vê,
é um pouco... Até caricato, né? Completamente caricato. O personagem preto, ele nunca tá ali como algo que tá sendo levado a sério, né? Pelo menos eu, como uma pessoa branca, enxergo isso. Como que eu vejo a evolução das produtoras protagonizadas por pessoas negras? Antigamente, se vamos pensar assim, os Osmo Bubu lá nos anos 70, ou a Adélia Sampaio, que a Adélia Sampaio abriu uma produtora. A Adélia Sampaio, ela produziu vários filmes de outros cineastas, do William Cobé, e depois foi fazer o filme dela mesmo, que foi O Amor Maldito. Para fazer produção cinematográfica e audiovisual, historicamente, isso desde os anos 60, final dos anos 60, a gente conta com recursos governamentais, recursos do Estado brasileiro. Em 66 começa o Instituto Nacional de Cinema, depois em 69 a Embrafilme, né? Então, tem sido assim e tem momentos que para a produção, inclusive, né? Na época do Collor, parou a produção também, por conta de uma política neoliberal. Então, a relação de produção no Brasil, até com a retomada, evidencia essa necessidade do Estado brasileiro financiar. Isso é ruim, isso é péssimo. Não necessariamente. É uma forma da gente se salvaguardar, porque os outros cinemas nacionais, na França, na Inglaterra, também têm suas formas estatais para financiar, ou públicas, né, para financiar a sua produção audiovisual. O que acontece é que, historicamente, como não havia tantas empresas produtoras de pessoas pretas, essas empresas, elas não conseguiam financiamento. E houve uma época também, Laís, que se a gente colocasse uma história que tivesse algum retrato da negritude, ela era barrada nos... Quando a gente manda projeto, um grupo de pessoas vai avaliar se o seu projeto é financiável, não é financiável, aquela coisa toda. E a gente foi entendendo também que esse grupo de pessoas que avaliam, né, que são chamadas ou pela Secretaria de Cultura ou pela Ancine, não tinha pessoas negras. É como se a gente, assim, não precisa falar uma palavra racista para você ser racista. Então, essas comissões de avaliação e a própria política estava sendo racista, a execução. E na medida que você começa a ter uma política como o ProUni, aí mais gente preta, mais gente de periferia começa a sair, a se formar em audiovisual, em cinema, essas pessoas também vão reivindicar a política pública para fazer cinema, para fazer audiovisual, fazer série, né? Que é assim que geralmente acontece no Brasil. E aí só recebendo não. E o não duplo, porque é pior ainda, porque você, não, então vamos tentar falar com a Netflix, vamos falar com a HBO. Gente, essa galera não leva a gente a sério. Ela quer ver, às vezes, a gente na tela lá, agora eu sou empresário. Não, mas da gente ter a decisão de onde investir, essa é a questão. Ainda é uma decisão da branquitude onde vai investir. E não é investir assim R$500 mil. É questão de milhões e milhões assim, na área do audiovisual, né? Então, a gente está fora do mercado e a gente estava fora das políticas públicas. Que lugar que o audiovisual preto está? Um não lugar, né? O lugar dos restos, de novo. E a gente foi se fazendo nesse país aqui, que chamaram a gente para estar aqui, né? Chamaram. Sequestraram a gente. A gente é essa feijoada diária que a gente tem que sobreviver de restos. Então, o audiovisual estava nesse lugar e hoje em dia a gente começa a ter uma coisa um pouquinho mais séria, que são as ações afirmativas. Você pega, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, Plano Nacional Aldir Blanc. Os editais do Fundo Setorial do Audiovisual já têm ação afirmativa. Não só as ideais, assim, mas existem. E hoje, inclusive, não sei quando o podcast vai ser veiculado, hoje é dia 6 de outubro, a gente vai ter que fazer uma briga lá na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque a secretária, Maria Marton, ela tirou as ações afirmativas do PROAC, do Dinheiro Tesouro Estadual. Então, você não tem ainda a segurança de que uma pessoa preta possa ter acesso a recursos para viabilizar e fazer a economia cultural e audiovisual acontecer. Pensando agora numa visão um pouco mais abrangente, indo para a grande mídia.
as pessoas pretas são, em sua maioria, colocadas em papéis subalternos. Então, a gente tem ali a empregada, a gente tem o motorista da madame e tudo mais. E a gente não tem as pessoas pretas ascendendo no poder. Trazendo o caso de Vale Tudo, que é o nosso objeto de estudo, a gente teve uma grande mudança, ou achamos que seria uma grande mudança, colocando a Thaís Araújo como a protagonista, colocando ela como a Raquel, que na versão original era a Regina Duarte, uma mulher branca e tudo mais, e que ela ascendeu e ela continuou ascendendo, e lindo, maravilhoso. E aí agora no remake foi um choque para todo mundo, inclusive para Thaís Araújo, da queda da Raquel de novo. E eu queria saber como você enxerga isso e se você acha que falta pessoas pretas dentro das produções audiovisuais da grande mídia e para essas pessoas pretas de repente terem alguma voz de tipo, galera, vamos fazer isso aqui de novo não? Vamos dar uma mudadinha? Você acha que ter essas pessoas dentro da grande mídia mudaria um pouco o cenário ou ainda assim seria algo muito difícil? Eu acho que mudou. Eu falo isso pensando no Joelzito Araújo. O Joelzito Araújo, ele fez o documentário A Negação do Brasil. Eu estava falando até desse documentário hoje, porque eu estava dando aula de novela, né? De coisas de novela e tal, estratégias. E aí, o Joelzito, ele vai lá desde o direito de nascer, em 64, até 97, buscando entender a presença de elencos negros nas telenovelas brasileiras. Como que era perverso, assim, se você for ver Antônio Maria, lá da TV Tupi, por exemplo, e caramba, mano, que bagulho racista do caramba. Não, porque que me importa a cor dela, se ela é uma negra de alma branca? Existia coisas assim, isso não é longe, é 50 anos atrás, sabe? Enfim, 52, enfim. Então, se for pensar esse tipo de representação dessa pessoa preta a reboque de um mundo branco, ela mudou, assim, eu penso nas novelas da Sete e pensando enquanto grana, pô, é mais ator negro recebendo, né? Uma galera muito talentosa, Belize Pombal, por exemplo, que eu vi Belize no... Pô, eu lembro da Belize na ECA, né? A Naruna, né, que fez a novela lá, enfim, Naruna é fabulosa. É um dinheiro circulando em mãos pretas, pô, você poder ver personagens negros complexos. Isso, ao longo do tempo, é muito importante, porque a gente sai de estereótipos. Ao longo do tempo, é bom isso. Por outro lado, não dá simplesmente para você trocar, agora era branco, virou preto. E aí você não muda coisas intrínsecas. Eu acho muito difícil a Raquel Accioli preta crescer daquela forma, sendo uma pessoa preta num país racista como o nosso. Mas eu entendo a necessidade dramática, o que acontece na novela. Pode estar no Rio de Janeiro, mas as relações entre os núcleos da novela faz com que Rio de Janeiro fique tamanho de qual é que é? Bataiporã. Bataiporã, que todo mundo se conhece. E aí a Raquel vai trabalhar, vai prestar serviço para TCA. Pô, Raquel, tem Latam, tem Gol, tem Azul... vai trabalhar tudo na querida. Mas enquanto necessidade dramática da novela, precisa e faz sentido. Mas, por outro lado, eu não vejo a preponderância. Eu que vivi com 7 anos lá, e 7 para 8 anos, eu assisti Vale Tudo. E assisti quando voltou e tudo mais. A relevância, a presença cênica da Regina Duarte, que era a queridinha ainda do Brasil, porque, vamos pensar, a Regina fez Irmãos Coragem, fez Selva de Pedra, a primeira versão, com Francisco Coco. Ela era a queridinha, fez Malu Mulher. A gente critica a Regina Duarte, mas ela atuou de uma maneira fabulosa em Malu Mulher. É muito estranho ela virar secretária de Cultura do Bolsonaro. Mas o que eu percebo é que a galera queria ver ela e ela aparecia muito. Eu lembro dela aparecer demais. Eu não vejo a Thaís aparecendo muito. Às vezes é uma treta de autora de novela e Thaís Araújo, eu não consigo
te dizer, não vou ficar aqui Sim. fazendo fofoca de algo que... Mas dá para se perceber que não teve a mesma presença. Eu acho que a que fez a filha, Maria de Fátima, ela teve uma presença maior. Só que não basta colocar essa mulher preta, sei lá, tentando ser possível no mundo das socialites. Existe toda uma coisa intrínseca que o racismo, de atravessamentos do racismo, que a história seria diferente. E aí a gente tem quem dá as cartas mesmo na novela hoje é a Manuela Dias. Eu não sei se ela vai ter uma pessoa preta ali falando, olha, Manuela, não é assim. Tem noção das coisas. Porque às vezes ela tá tentando responder uma demanda da novela precisa ser assim, assado, que a novela tem muita demanda para onde a novela vai. A novela a gente não sabe se o fim vai ser o mesmo e o fim não vai ser. Sim. É isso. No fundo, a gente não é dono da Globo. Sim. A gente é uma matéria-prima para Globo. Então, você enxerga que o papel foi dado para Thaís Araújo, para Bela Campos, né? Bela Isso. Campos. Bela Campos. Para ter representatividade e... Não, gente, mas elas estão aqui. Vocês queriam pessoas pretas, a gente colocou pessoas pretas. Mas intrinsecamente, no amarrar da história, não tá. Eu vejo dessa forma, daquilo que eu assisti dessa versão da novela. Cara, aula. Foi realmente uma aula pra mim. Queria agradecer a sua presença. Já? Infelizmente, o nosso tempo é curto pelo nosso produto, mas quando a gente pensou nesse tema, você foi a primeira pessoa que a gente pensou em chamar, então é uma honra pra gente ter você aqui. E é isso, queria agradecer mais uma vez, espero que o pessoal que esteja assistindo também tenha gostado muito desse papo, porque é um papo que abre mentes, né? Acho que de qualquer um que esteja assistindo, ter pessoas como você falando é algo assim de muito valor. Então é isso só. Aqui fica o meu muito obrigado. Obrigado do convite. Às vezes é muito duro falar assim, a gente parece que a gente é um novo produto no mercado, né? Da gôndola do Rede Globo, da SBT. Agora a gôndola é diversa e tudo mais, mas é produto. Toda a história do Brasil, a gente foi mão de obra ou produto, enquanto preto. Agora é nossa imagem preta. Tenho refletido muito, e para refletir isso, eu lembro de Stuart Hall, assim, quem é dono da imagem preta, pensando mercadologicamente? E não é a gente ainda. Eu acredito que existir empresas produtoras de outros significados pretos é uma forma. Você vê que a maneira como se tece uma história como Marte 1, do Gabriel Martins, né, é diferente, né? Não só a minha história do Menina Mulher da Pele Preta, mas outras empresas produtoras, histórias que a Viviane realiza através da Odum, Glenda Nicásio, são outras histórias, são outros saberes, são outros teceres, inclusive de significados, vindo de uma de algo afrodiaspórico, é uma outra maneira, uma outra sintaxe mesmo, de mundo, tá? É isso? É isso, Renato. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. O Afrovoz fica por aqui, galera. E até o próximo episódio.